Mas aí a gente volta lá no início. Nada acontece por acaso. Não. E isso vocês vivem hoje. Quando eu perguntei para você, qual que é o tema? Você fortalecendo famílias, pensei, eles passaram pelo processo e dentro desse processo eles se fortaleceram, eles vieram e hoje eles lutam por isso, mas hoje não é. Não. Vocês já faziam isso há muito tempo. Já fazia, E aí, mas eu achei que era. Não, o que aconteceu é que a história do João Pedro nos abriu portas para irmos onde a gente provavelmente não teria chegado. Sim. Provavelmente eu não estaria aqui. Coisa simples, assim. Sim, se a gente for pensar, eu não teria ido em igrejas, eu não teria tido voz para ir em muitos dos lugares que eu fui. E, por exemplo, nós temos uma história que eu fui no Rio de Janeiro, num retiro de mulheres, uma igreja grande lá no Rio, e aí eu fui pregar sobre perdão. E aí uma senhora veio e falou para mim, nossa, tem 16 anos que meu filho morreu, nunca mais na minha casa a gente comemorou o Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, nada, nunca mais teve festa dentro da minha casa. Porque a senhora perdeu um filho, a senhora tinha quantos filhos? Eu tenho mais outros 5. Então a senhora está matando a família toda por causa de um. Nossa. Porque a gente tenta nós seres humanos, nós tendemos a dar mais atenção àquilo que a gente não tem, ou aquilo que a gente perdeu, em detrimento daquilo que a gente ainda tem. Então, todos nós temos motivos para agradecer, para ficar feliz, né? E foi uma das coisas que Deus me ensinou. O Senhor falou comigo claramente, Bárbara, o João Pedro não era seu único motivo de alegria, você tem o Gustavo e o Davi. Então, a partir de hoje, você vai esperar eles ir para a escola, e você só vai chorar quando eles forem para a escola. E aí eu esperava. Na hora que o Léo descia do elevador com os meninos, eu ia chorar. Quando eles voltavam, eu já estava pronta para esperar todo mundo de novo, que era o meu momento de ficar feliz por causa do Gustavo e do Davi. Então, assim, por mais que nós tenhamos tido perdas, a gente não, além do João Pedro, né, minha sogra morreu 1 ano e 3 meses depois, um câncer, assim, fulminante, né, e meu pai, no mesmo mês, 1 ano e 3 meses depois, morreu também de tristeza. No caso do meu pai, ele se entregou, assim, ele não suportou ver a dor do João Pedro. É mesmo? Foi. Nossa. Então, quanto tempo depois? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Ele viu que ele estava doente, ele falou que ele não queria tratar, ele queria morrer. Então, ele não... Quando a gente percebeu o estado que ele estava, ele já estava com um câncer avançado. Inclusive, a gente, já chegando nesse assunto, a gente está num mês, que é o Setembro Amarelo, né? Que marca aí a luta a favor da vida, né? Sim. A gente tem números aí extremamente... coisa muito grande, né? Sim. Então, é uma coisa assim assustadora. Inclusive, tivemos uma jogadora de vôlei recentemente que tirou a vida. Como que vocês veem isso? Porque, assim, esse trauma de vocês, ele é um trauma, e eu super entendo essa questão dos filhos. Eu me fortaleceria nisso, com certeza. Eu nunca perdi ninguém tão próximo, perdi meu pai, mas a gente não era próximo. Mas eu acredito muito nesse ponto, assim, Deus, primeiro, ele não faz nada por um acaso, ele não dá uma cruz maior, menor, ele dá a cruz exatamente do tamanho que você precisa para você poder chegar no seu destino final. Então, assim, vocês se fortalecem nisso, vocês têm 2 filhos, e vocês vão se fortalecer nisso e tá tudo certo. Como que vocês veem isso? Porque tem muita gente que não consegue lidar com isso. Então, assim, a gente está no mês de incentivo à vida. Como que vocês conseguem visualizar hoje? Como vocês têm esses contatos com outras famílias, com famílias que passaram por esses traumas e tudo mais? Como que vocês lidam com isso? Eu vou responder primeiro, porque o psicólogo depois quer falar. Olha, no nosso caso, né, eu fui fundamental a fé. Hoje você ter a fé, né, na rocha, aquela fé inabalável, você acreditar num ser superior, você possa contar com ele. E isso faz toda a diferença, Jefão. A pessoa saber que ela tem um pai, ela tem um criador, é algo que faz uma diferença nesse momento, onde a pessoa fica mais vulnerável na vida. Então esse é um ponto principal hoje que a gente usou, sabe? E que a gente recomenda, sabe? Tenha um momento com Deus, busque a Deus. Isso faz toda a diferença para a sua vida. Por piores problemas que você esteja passando, busque o Senhor.
Ele vai te dar a resposta, ele vai te dar, né, aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando. Esse é o principal. Entendi. E tem outras coisas, né? Que assim, nós vivemos um tempo em que, infelizmente, a gente faz uma campanha de Setembro Amarelo, mas às vezes você não tem um momento de sentar com a pessoa, olhar nos olhos e ouvir o que ela está passando. E muitas vezes a gente quer diminuir a dor do outro. Então, por exemplo, numa situação de luto, se eu ver uma mãe desesperada, doida, andando na rua, gritando, chorando, eu compreendo, que era o que dava vontade de fazer. Muitas vezes a gente punha a cabeça para fora do carro e gritava, porque era uma dor que a gente queria, era sufocante. Extravasar, porque uma coisa é você perder um dinheiro, você sabe que você vai trabalhar, você pode conseguir de novo. Outra coisa é você saber que aquela não tem jeito, eu poderia ter 30 filhos, o João Pedro não ia ter mais. Então, assim, eu consigo compreender a dor de quem passa por isso. Só que o fato de nós somos corpo, alma e espírito, então tem coisas que só Deus é capaz de curar em nós. Não existe um remédio para você tomar para o luto, você pode tomar um remédio para depressão, mas o luto tá ali. Então, o dia que acabar, a hora que acabar o efeito do remédio, a dor tá lá. Né? Então, a gente poder sentar, ouvir o outro e entender o outro. E às vezes você não tem que falar nada, você tem que ouvir e falar, não, ok, tô aqui com você no que você precisar. E essas pessoas que estiveram conosco fizeram muita diferença na minha vida. Eu tinha uma pessoa específica, minha amiga Nayara, que era que ouvia, assim, tudo que eu tinha, tenho, né? Graças a Deus, inclusive, minha amigona. Ela foi a pessoa mais próxima que eu sabia que eu podia contar tudo. Mas hoje as pessoas são muito sozinhas, às vezes elas não têm essa pessoa. E ter essa pessoa faz a diferença. Ter alguém que te olha, não vai julgar a sua dor, porque a gente tem medo de falar aquilo que a gente está sentindo. E especialmente as pessoas cristãs, porque dependendo do que você fala, o outro vai te julgar. Às vezes você fala assim, não, hoje eu tô com raiva de Deus ter permitido uma coisa dessa. Olha lá o filho da outra aqui que tá fazendo, o meu era quietinho aqui, não tá aqui mais. Então as pessoas vão julgar a sua fala. E você ter alguém com quem você possa falar essas coisas é muito útil. Às vezes as crianças, os adolescentes não têm isso dentro de casa com os pais. Quer muito ser a lei, né? Quer muito ser a autoridade na vida dos filhos, não quer entender que eles têm as dores deles. Então, a gente tem visto um número de suicídio muito grande na infância e na adolescência. Menino de 13 anos. Gente, com 13 anos, a maioria comia terra. Né? Antigamente, hoje os meninos já tá tendo, né, as suas próprias dores. Então, se está acontecendo isso, a gente precisa pensar onde é que nós, como sociedade, estamos errando. Porque eu colocar um post na internet e falar sobre o Setembro Amarelo é simples. Eu faço aqui, em 2 minutinhos tá pronto, eu vou postar. Mas qual que é a minha contribuição para quem está sofrendo? Quando alguém vem me contar um problema, como eu reajo a essa pessoa, a situação que ela está vivendo? Será que eu não estou sendo dura, não estou sendo julgadora, não estou sabendo olhar para o outro e simplesmente entender que para mim coisas que são fáceis, para ele é difícil? Né? E nós somos todos diferentes, coisas que você suportou eu não suportaria e vice-versa, né? Então a gente precisa ser mais cuidadoso com o outro, ter mais sensibilidade. Às vezes a gente quer olhar, é mimimi, né? E a gente ataca a dor do outro. E essa dor, a pessoa não acha solução, né? A pessoa não acha saída. E na verdade ela quer o quê? Ela quer acabar com o sofrimento dela. Então a única forma dela acabar com o sofrimento dela é tirando a própria vida. E não é assim, né? Você vai tirar a própria vida, mas vai acabar, né, causando sofrimento em outras pessoas. A sua dor acaba. Sua dor acaba, mas assim, né? E as outras pessoas, né? Como é que vão ficar? Então, é essa questão que a gente precisa entender, né? É acabar com a dor da pessoa que está sentindo essa dor e colocar em prática, né, aquilo que precisa ser colocado em relação ao escutar. E às vezes é um remédio que a pessoa poderia estar tomando, que é resolver, né? Você ouve aquilo tudo. Tem algumas frases, Jefão, que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, a pessoa fala, nossa, hoje eu tô querendo jogar tudo pro alto e sair correndo. Eu queria que Jesus voltasse. O crente usa muito isso. São frases suicidas que a gente... Você quer que Jesus voltasse pra quê? É porque você quer que ele volte, porque vai ser bom para nós, ou porque você não está aguentando mais? Então, tem algumas frases que a gente ouve que a gente acha que é normal e não é. A pessoa está dando um grito de socorro na nossa frente. Às vezes era uma consulta que você podia ter pagado para a pessoa e pouparia a vida. Né? Não, peraí, tá precisando de um ajuste aqui, vamos ver o que é, né? Vamos dar um remédio aqui que vai funcionar. E funciona.
né? Os casos são, assim, Sim, a maioria funciona. a porcentagem de pessoas que vão melhorar é gigante. Mas, assim, nós fomos muito julgados muitas vezes na nossa dor, que quem pede filho, o que as pessoas não conseguem compreender é que a gente não se acostuma com a dor. A dor está aqui, a gente vai se ajustando a ela, né? E às vezes tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que vem tudo de novo, no outro dia a gente tá melhor, mas naquele dia especificamente. Aí se você fala com alguém, hoje a gente já sabe, não dá para falar com qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, 6 anos até hoje você tá nessa? Ou então assim, mas você tem o Gustavo e tem o Davi, mas eu não tenho o João Pedro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Você falou, pode ter 30, né? Pode ter mas 30. um não substitui o outro. E aí, assim, a gente, muitas vezes, nós passamos por essa situação, porque você sabe que aquilo tá doendo aquele dia, é porque você tá com muita saudade, e aí você cai na besteira de falar com alguém, e a pessoa é extremamente fria, assim, né? Não tem nem reação, é como se ela dissesse assim, poxa, Apática. Até hoje você não... apática. Até hoje você não se acostumou a isso, e aí você não vai fazer mais nada? Poxa, nós fizemos muitas coisas, nós caminhamos bastante. Eu até me impressiono com o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer. Embora, assim, eu sei que não é na nossa força, eu sei que é Deus a nossa história, por nós não teríamos capacidade para isso. Mas, mesmo assim, ainda existe um julgamento. Né? As pessoas são muito eficientes nisso, né? E você falou uma questão do cristão, do ser cristão e tudo mais, que às vezes tem muito esse julgamento. E tem muito, tem. né? Porque o que mais tem é o falso moralismo, é o falso cristão, é o falso irmão, é o falso crente. É falta de fé. E não é. Nossa, fé a dor, demais. A fé não substitui a dor. Não. A fé ajuda, ameniza, fortalece, cria próximas etapas, né? Sim. A fé te impulsiona para você continuar, mas Sim. ela não vai tirar a sua dor. E aí é onde entra um problema sério, porque até o livro de Tiago fala da cura pela fala. Então, à medida que você fala, você vai sendo curado. Exatamente. Tanto é que a terapia, às vezes, a gente só ouve o paciente. Ele vai lá, fala um monte, aí você pergunta no final, você tá melhor? Nossa, eu liberei, tirei de dentro de mim que tava me fazendo sofrimento. E tem gente que precisa ouvir. A gente só vai ouvindo, né, fazendo um manejo daquilo que a gente está ouvindo, e a pessoa vai sendo sarada ali porque ela conseguiu falar. Então, quando alguém chega na sua frente e te conta um problema, você devia pensar assim, nossa, eu estou sendo canal de cura na vida dessa pessoa. Deixa, nem que seja falar, não... Eu sou um privilegiado. Deixa eu falar, não, Deus te abençoe, vai dar tudo certo, eu vou orar por você. Ora ali na hora mesmo, sabe? E a pessoa vai se sentir acolhida. Mas muitas vezes, nós mesmos demos com burro na água. E foi bom, de certa forma, isso. Porque foi vendo isso que eu fui usando isso para não ser essa pessoa. Então, assim, Deus usou outras pessoas na nossa vida. A gente sempre teve para onde correr, né, Léo? Graças a Deus por isso. Sim. E eu aprendi a não ser essa pessoa. Que quando alguém vem me contar alguma coisa, eu sou apática, sou fria, eu sou moralista, né? Não, eu quero ouvir o que a pessoa está passando. E se eu conseguir fazer alguma coisa, hoje mesmo aconteceu. Tava arrumando para vir para cá, no banheiro da igreja. E aí veio uma pessoa me contar que ela perdeu um filho. E eu sabia que o Léo estava apressado me esperando. Mas eu sabia que eu não podia perder aquela oportunidade também. Então eu falei, deixa ele lá, que com ele eu me viro depois. Eu deixei ela falar o que ela queria. E eu ouvi, abracei ela, falei, olha, nós estamos juntas. Eu sei que é difícil, mas Deus vai te dar graça para passar por isso. E eu sei que se fosse outra situação, se eu não tivesse passado, eu ia falar, meu marido tá me esperando, deixa eu ir lá. Nossa. Eu ia fazer isso, eu sei que eu ia. Mas eu passei, eu sei o que ela tá sentindo. Então hoje eu não consigo. Simplesmente seguir, né? Seguir, não sem dá. Parar, se eu fizer olhar, uma coisa ouvir. dela, eu passo mal. A gente entende que a gente foi preparado para algumas coisas, né? Então a gente tem cumprido isso. Nos anos anteriores, 2018 e 2019, a Bárbara visitou mais de 100 igrejas. E ela tem falado sobre isso, onde ela vai. Você também, né, meu bem? Você também fala. Sim. Mas você fala mais, né? Mulher tem que falar mais. Nem parece, né, que eu falo mais. Mas é porque, pelo que eu tô vendo, você tá se fortalecendo, estudou. Foi estudar. Para você poder ter muito mais propriedade para poder ajudar outras pessoas. Sim. Isso é incrível.
Não, mas é que a gente aprende no aprende, curso Casados para Sempre, que mulher tem que falar em média 16 mil palavras no dia. No dia. E o homem? O homem em torno de 3 mil só. Por isso que quando você vai em algum banheiro de bar, esses trem, aí tem assim, a porta do homem, blá, e a da mulher, blá, 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 blá. Isso mesmo. É isso. Entendi. Natural. É isso, né?